Que prazer a cada noite a gente está recebendo todos vocês, aqueles que estão chegando a cada momento aqui. Aliás, hoje eu já queria, desde já, dizer que a gente ora sempre para que Deus esteja abençoando você e sua família. E que esse momento que a gente reserva para ter um encontro espiritual, que um encontro de crescimento espiritual e crescimento na vida como um todo, ele realmente seja muito, muito agregador na sua vida. E nós estamos aqui com mais um tema da palavra de sabedoria da Bíblia, conectado, vocês já sabem, nessa 12ª temporada, com a arqueologia bíblica. Eu trago até os nossos slides aqui. Aqui está a identidade visual dessa temporada. Eu estava ouvindo uma música de Michael Card agora há pouco, né? Comentei com o Nelson, com a Úrsula, de inspiração das músicas de Michael Card, combinando até com esse visual aqui de um local deserto, as ruínas arqueológicas, os achados arqueológicos, a palavra de sabedoria em rolo aberta e no centro a cruz representando o sacrifício de Jesus para a salvação eterna da humanidade. Que coisa! E a arqueologia bíblica, ela nos traz muitas revelações, evidências do amor de Deus e do plano de Deus para a sua vida, para a minha, e assim a gente está buscando cada tema. Eu queria fazer aqui uma rápida conexão somente com os dois últimos episódios, tá? A gente já está no episódio 5 dessa temporada. O 3 e o 4 começou meio que naturalmente uma espécie de minissérie, eu vou até chamar de minissérie dentro da temporada de arqueologia, a palavra de sabedoria. E essa minissérie ela acabou sendo passada permeando, até melhor dizendo, os impérios da antiguidade. E o primeiro império, por isso que a gente foi buscar arqueologia lá no meio do Iraque, mencionando aqui, entre outros reis, o rei Nabucodonosor, que foi o império da Babilônia, mencionado num livro da Bíblia de uma forma profética interessantíssima, que é o livro de Daniel. Não estamos necessariamente estudando o livro de Daniel, mas até nos comprometemos aqui, né, Gatinha, Sim. de já nos prepararmos para algum momento a gente fazer um estudo mesmo daquilo que está escrito lá, porque é impressionante. Hoje e nessas últimas sessões aqui e episódios, nós estamos dando uma visão assim panorâmica de valor dos escritos desse livro. Então a gente passou, estava comentando com o Império da Babilônia, um pouquinho da arqueologia lá no Iraque, Nabucodonosor, o tijolo que revelou o nome dele, e outros tantas descobertas arqueológicas, inclusive o portal lá, a Porta de Ishtar, que é essa daqui que foi reproduzida lá no Museu de Berlim, né? Comentado aqui. Esse foi o episódio 3, mas o primeiro dessa minissérie. Em seguida, do Iraque, a gente foi para uma visita no Irã, um pouquinho de arqueologia no Irã, e ali a gente visitou tanto descobertas arqueológicas, mas uma impressionante revelação dentro do livro de Daniel, novamente, sobre o Império Persa, na verdade também chamado de Império Medo-Persa, né? E aí a gente teve o rei, destacamos o rei Ciro, que era um rei persa, mas teve também a história mencionando aqui o rei Dario, que era um rei medo, e a união dos medos e persas e tudo o que aconteceu ali em relação à Babilônia e etc. Foi episódio 4, o terceiro dessa minissérie. E hoje, por isso estou fazendo eh, essa retrospectiva rápida aqui dos últimos dois episódios. Hoje, nossa viagem arqueológica é para a Grécia, no episódio 5, conectado com tudo que nós vimos ali. Gente, por isso que eu comentei, deixa eu até olhar aqui, esse simbolismo aqui, já vamos pôr o nome aqui, né? Conhecido por todos, todos aqui, quem não visitou, já viu fotos maravilhosas do Partenon. Eu já comento aqui rapidamente sobre o Partenon com vocês, bem visão panorâmica, mas queria olhar aqui para vocês, só para ver a expressão da Hebe, com vontade de, eu não sei se já foram, mas se foram de voltar à Grécia, aí, muito bom, Hebe.
E para quem não foi, precisa entrar na sua lista ali. Gente, essa imagem do Partenon, simplesmente numa colina super alta, no meio da cidade de Atenas. Antigamente se chamava, até hoje ainda tem essa nomenclatura, mas vem de antigamente a Acrópole de Atenas. Acrópole, só para vocês se situarem, a tradução disso é a cidade alta. Então, nas cidades gregas, sempre num local bem alto, era colocado ali uma cidade murada, bem protegida, super fortalecida, elevada, fortificada, muitas delas muradas, como eu disse aqui, e ali você tinha os principais locais, inclusive os templos dos deuses gregos. E assim também foi com a cidade de Atenas. Então, na Acrópolis de Atenas, na Cidade Alta, na parte alta de Atenas, a gente tem simplesmente essa foto. Eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês. É, belíssima do Partenon, que na verdade, amigos, o Partenon era um templo muito antigo, um templo dedicado justamente à deusa Atena. Aliás, a deusa Atena chamava-se Atena Partenos, que significa aí. O Partenon, que é o nome que a gente tem hoje, é o Templo da Virgem, né? E então Atena Partenos, que era o nome da deusa, era justamente a Virgem Atena, e que a ela foi dedicada um templo simplesmente fantástico, maravilhoso. Hoje, bastante em ruínas e tal. Recuperaram um pouco. Sempre que a gente pode passar por lá, né? Foi uma vez só na vida, Uma vez só, né? é Poxa sempre. vida, né? Existente Deixa eu se comentar resume ali. a uma vez. Mas sempre que eu vejo a foto de algum amigo, uma filmagem, alguém que passou por lá, parece que está sempre ali com os andaimes, eles sempre dando um toquezinho, um retoquezinho, um cuidado para aquele monumento não se perder, né? Mas é um local muito interessante. E eles construíram esse templo, gente, para colocar justamente uma estátua da deusa Atena. Quero já comentar já já sobre essa estátua ali, mas uma curiosidade aqui para vocês, porque tem a ver com esse clima arqueológico e com o tema de hoje. O Partenon é tão antigo, e eu busquei aqui, ele foi construído entre 447 e concluído em 432. Esse foi o período aí de construção do Partenon, antes de Cristo. Esse dado aqui é bem interessante, né? Nós estamos falando do livro de Daniel, que faz uma menção ao Império da Grécia, e Daniel viveu ali por volta do ano 600, tá? Para arredondar um pouquinho mais. Chegou também a 500 e pouco, tal, no final, mas, inclusive, quando Daniel viveu e escreveu o livro que a gente está dando essa passada, não existia ainda o Partenon, mas existia Atenas, claro. Só para você ter uma ideia, se você pesquisar depois um pouquinho, nós estamos falando, a cidade de Atenas é atribuído a sua fundação lá para Gatinho, impressionante, 1600 antes de Cristo. Bom, Isso. existem algumas polêmicas em relação à data, é meio difícil ter muita precisão, né? Mas é uma cidade mega antiga. Aliás, curioso, porque justamente na época em que Daniel escreveu, existia não o Império da Grécia, mas existia a Grécia enquanto cidade de Atenas, a Macedônia, e todo ali um domínio de pequenos reis e alguma coisa nesse sentido ali, né? E o Partenon veio ser construído depois com toda essa imponência. Gente, só para dar uma pinceladinha ainda, não é um achado arqueológico, aliás, uma coisa curiosa, deixa eu olhar aqui para vocês. O Partenon, se você pesquisar, poxa, quando é que descobriram o Partenon? Sempre descobriram. É uma Nunca coisa. foi coberto. Nunca foi coberto, obrigado, Gatinho. Por um motivo muito evidente, né? No alto, para quem já foi lá ou já viu alguma foto ampliada assim, é uma colina muito alta. Aliás, há uma outra altíssima colina que fica a uma certa distância,
que é muito bonito ver o Partenon dessa outra colina. São colinas assim, partes bem altas da cidade de Atenas, as partes mais altas. E você imagina o seguinte: o Partenon, desde 432, quando foi terminado ali, até hoje, nunca foi coberto como tantos outros sítios arqueológicos que foram desenterrados ali e cidades que são soterradas. Ele sempre esteve muito no alto. Talvez por um bom período, algumas pessoas talvez não soubessem exatamente do que se tratava. Aliás, ele virou muita coisa depois de Cristo, tá? Ele, por exemplo, já foi inclusive uma, uma igreja cristã, já foi uma mesquita e, inclusive, já foi um depósito, uma espécie de, vocês não vão acreditar, um paiol de pólvora. Alguém teve a noção de fazer isso com o Partenon de 432 a.C. E já teve muitos problemas, já perderam muitas coisas, etc. Mas está ali a imponência desse local. Então, ele não é uma descoberta arqueológica no sentido de alguns apetrechos, que eu inclusive trouxe aqui alguns para vocês aí, né? Eu estou até, queria comentar mais uma coisa, eu tenho uma réplica super antiga aqui da gatinha. Trouxe uma estante especial ali que eu não posso passar nem muito perto, assim. Só falta ter aquelas proteções assim de museus, sabe, com proteção e um segurança em pé o tempo todo ali. E essa réplica do Partenon estava ali, né? Feita de alabastro. Feito de alabastro, É. coisa maravilhosa. Ela até sai aqui, mas eu não vou mexer muito, não, gente. Para a gente não ter BO ao vivo numa live aqui. Bom, brincadeiras aqui. Que réplica belíssima, né? É um É. local. Aqui, essa réplica, ela está, vamos dizer, como toda completadinha, como era esse templo. Vamos colocar aqui já? Melhor, né? Coisa maravilhosa de local, vale a pena entre aqueles lugares que a gente reserva para visitar. E eu tenho uma outra coisa aqui para mostrar para vocês. Alguns anos atrás, vou até identificar o ano aqui, gatinha, me falhou a memória. E 98. É, puxa vida, me lembrei. 1998, 98. nós tivemos o Julho de 98. Julho de 98, É. obrigado. Ouviram a minha voz do pensamento, né? Às vezes meu pensamento sai em voz alta também, com um timbre feminino, né? Da gatinha aqui. Em 1998, julho, nós tivemos o privilégio de dirigir algumas filmagens e videoclipes musicais ali em Atenas, e Que foram legal. clipes assim em região, em outras cidades da Grécia. É muito interessante. Eu ainda tenho um exemplar, fui buscar. Você se lembra da época do CD? Pois é, nós temos um aqui, grupo cá entre nós, chamava-se Sementes de Amor, e a capa do CD, deixa eu pôr aqui para vocês, era justamente uma imagem do Parthenon. Nós não fomos autorizados, depois de várias tentativas, a filmar na região do Partenon. Nós filmamos Na na colina. outra colina, que tinha uma visão muito Né? bonita para ele, então pegava ele. Os videoclipes foram bem interessantes, mas não fomos autorizados, então fizemos só a visita. Abrindo o CD aqui, que coisa rara, né? Eu estou até procurando aí se eu encontro um aparelho para poder ouvir. E no encarte, lembra? Gente, Encarte de CD. a gente falava encarte, tá? Tem gente que quando nasceu já não existia mais isso aqui. Então a gente tem um encarte muito bonito, com as letras, outros comentários, e no centro do encarte, olha só, a gente tem um efeito aqui de dobradura, e justamente aparece ali o Partenon com algumas imagens interessantes. Esse CD retratou a vida do apóstolo Paulo, porque a Grécia, nós vamos mencionar mais alguma coisa na sequência, da época de Daniel, ou seja, anos 600 antes de Cristo. Mas a Grécia, ela foi mencionada, e os gregos mencionados na Bíblia em outros tantos momentos. Inclusive no Novo Testamento, aquelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, que buscou levar o evangelho para vários lugares. O apóstolo Paulo foi levar também o evangelho para os gregos, visitando cidades como Corinto,
como Tessalônica, Tessalônica, que mais, Gatinho? Teve Filipe. Filipos, coisas, e inclusive Atenas. Inclusive Atenas. Então está aqui essa relembrança que foi até para homenagear a Gatinha, que foi a diretora musical desse projeto. Belo trabalho, Gata, com as músicas, se eu não me engano, o Adnei de Oliveira Sim. também aqui citado e outros mais, né? Que lugares fantásticos. Mas é isso, gente. Esse é uma menção da arqueologia, não da tradicional de descobertas, no sentido que eu falei, mas um local que sempre esteve ali presente, mas que nos traz mensagens especiais para os dias de hoje. Fechando aqui essa panorâmica sobre o Partenon, só para dar uma dimensão dessa foto para vocês, o comprimento do templo ali é de praticamente 70 metros, né, esse comprimento ali, essa largura dá 30 metros e meio. Dá para ter uma ideia, né? É grandioso, é bem impactante. Além de outras coisas, outras construções que tem ao redor do Partenon, tá? Mas ele é o templo do destaque. E a altura, só para você ter uma ideia aí, você pode se situar um pouquinho, são 14 metros, praticamente 13, quase 14 metros. Bem, bem imponente, né? Uma última dica sobre o Partenon. Existe, a nossa réplica aqui é minúscula, né, gente? Mas existe no mundo, além lá em Atenas, que tem o original, existe uma única réplica que foi feita em tamanho original. Original. E, inclusive, colocaram uma estátua, uma réplica, que se imagina mais ou menos, porque ela desapareceu, essa estátua, já há bastante tempo aí. No início da nossa era cristã, essa super estátua da deusa Atena, que ficava lá no centro, desapareceu. E há um único local no mundo que fizeram essa réplica, que tem a estátua também e que merece ser visitado. E dois de nós aqui devem visitar entre o próximo mês, eu vou dar uma margem até final de junho, porque essa réplica está em Nashville. Acredita, gata? Nossa! Em Nashville. Eu queria até perguntar, Nelson e Úrsula, vocês chegaram a ver, visitaram? Positivo, já vi ali. Ah, gente, que coisa. Já visitaram Nashville? Fica ali no. Não sei se eu vou. Como é que é? É um parque bem famoso de Nashville, né? Eu não lembro o nome do parque, mas fica assim, bem pertinho da prefeitura, ou do Palácio do Governo, que seja, né? E de um parque que tem ali do lado, que tem uma feira permanente. Legal, legal. Úrsula, Fica do lado do hospital, praticamente, onde eu trabalho. puxa, Não é do gente, lado, assim, aqui é muito. mas É, muito próximo, né? assim, é. Olha, você imagina, não é todo dia que um de nós, assim, a gente sai para o trabalho e passa pelo Partenon, ali pelo meio das colunas e tal. São 46 colunas, tá? Só para vocês se situarem. Uma coisa impressionante. Que legal. Eu até estava imaginando que talvez vocês já tivessem visitado pela importância que isso tem em Nashville, né? Vai ficar na nossa lista aquela ocasião que, na verdade, a gente vai para visitar vocês e, de repente, dar uma passadinha ali. Para rever essa. Aliás, olha, detalhe, hein, é a única réplica em tamanho original do Parthenon. Então, vale a pena essa visitinha. Que legal que vocês foram, né? Bom, gente, tudo isso e centenas ou milhares de artigos arqueológicos que comprovam uma existência maciça do Império Grego. E aqui está uma réplica também, com base nos descritivos que se tem de como era essa estátua, uma estátua simplesmente gigante. Se não me falha a memória, ela está ali na casa dos 13 metros de altura, por isso que quase chegando ali no limite máximo do teto do Parthenon.
E está aí a chamada deusa Atena Partenos, né? Amigos, eu queria situar uma coisa, por que que eu estou mencionando essa questão? O maior símbolo arqueológico do Império Grego é o Partenon. E por que que eu estou mencionando? Eu queria colocar para vocês aqui de uma forma muito impressionante como as coisas se conectam dentro do livro de Daniel, tá? E vejam só, me acompanhem nesse histórico aqui, nessa visão panorâmica. Eu já comentei há 2 episódios atrás sobre o Império da Babilônia, Nabucodonosor e os demais reis que viveram nessa época, entre 606 e 539, estamos sempre falando antes de Cristo, tá bem? E no final desse período, nós tivemos a ida de Daniel e os seus amigos e outros nobres de Israel sendo levados cativos lá para a própria Babilônia. Depois disso, na semana passada, nós comentamos sobre a união, na verdade, a Pérsia, o Império Persa, né, dominou o Império Medo, mas, diferentemente da Babilônia, o rei Ciro, da Pérsia, ele pegava os reis dominados e colocavam eles como aliados, inclusive davam autonomia política e até militar. Então eles se uniram, se tornou também o conhecido Império Medo-Persa e dominaram em 539 a Babilônia. E aí tiveram esses 200 e poucos anos do Império Persa também grandioso, com vários achados arqueológicos, comentei na semana passada. E agora, o Império Grego foi o seguinte na história: de 331 até 168 antes de Cristo. Também teve um período aí não tão longo, mas com alguma imponência e um domínio cultural arrasador que transcendeu o tempo. Aliás, até os dias de hoje, a civilização ocidental tem a sua base na cultura grega, né, Gata? Em vários aspectos. E, inclusive, na época de Jesus, embora o império não fosse grego, veja que, inclusive, se falava muito grego, quase como se fosse assim. Não sei se é uma comparação adequada ou inglês nos tempos de hoje, mas mais ou menos assim. Tanto é que o Novo Testamento foi todo escrito em grego, né? Alguns até perguntam, poxa, mas Jesus falava o grego? Acredita-se que Jesus conhecia o grego, mas a língua de Jesus era o aramaico, que era a língua do povo simples da época, etc. E ele, nos momentos, a gente percebe ali pelos textos bíblicos, nos momentos de oração, de leitura dos escritos na sinagoga, Jesus usava o hebraico. Mas na conversação diária tal, era o aramaico. Mas os seus escritos, feitos pelos apóstolos e os que vieram na sequência ali, registraram todos os seus históricos do seu tempo, justamente em grego, que era a língua que se falava no Império Romano, que era da época, né? Que coisa interessante, veja a importância desse império. E eu queria destacar a vocês, voltando aqui a esse cenário todo aqui, primeiro, rapidamente, a gente tem uma visão desse Império Grego. O babilônico eu já tinha mostrado para vocês, né? Olha, aqui estava a Babilônia, vocês podem ver aqui, e essa chamada Mesopotâmia, grande parte da Mesopotâmia foi dominada pelo Império Babilônico, e chegando inclusive aqui em Jerusalém, levando cativos. Vejam que aqui já está em outra cor, eles não chegaram a dominar o Egito, propriamente dito, tá? O Império Medo-Persa, já mostrei esse mapa e essa expansão geográfica do império. Ó, aqui está a Babilônia, aqui o mapa agora ampliou bastante, tá? A Média e a Pérsia, que se uniram, dominaram a Babilônia e saíram dominando tudo ali. A Síria, a própria região de Israel, dominaram o Egito, o Império Medo-Persa já dominou o Egito. E observe que aqui, olha, onde atualmente é a região da Turquia, já passamos aqui pelo Líbano e outros tantos lugares, e chegando aqui, olha, uma parte da Macedônia e da Grécia, não chegaram a dominar Atenas, mas já pegando aqui uma parte do que
depois se tornou o Império Grego e a Macedônia. E aqui chegaram até numa divisa ali da Índia, pegando um pedacinho do que hoje a gente chamaria de Índia, né? E agora, gente, mostro para vocês, tive que ampliar mais ainda, buscar um mapa mais amplo, o Império da Grécia. Vejam só, aqui está a Grécia. Evidentemente, começou aí com Macedônia. Aliás, Alexandre o Grande foi rei da Macedônia e depois se tornou o grande conquistador do Império Grego e viveu algum tempo nesse sentido. Observe que foi pegando tudo que a Medopérsia tinha, ampliou o domínio aqui no Egito, indo em direção ao sul. Olha aqui a Pérsia, a Média, a Babilônia e tudo mais, a Armênia. E aí foi ampliando mais em relação à Índia. E pegando aqui também ao norte. Aliás, se você olhar um mapa detalhado do Império Grego, você vai ver que você vai encontrar muitas cidades que se chamavam Alexandria. Alexandre o Grande, ele realmente foi o que conquistou, que teve a mudança, a virada do Império Medo-Persa para o Império Grego. E você vai encontrar, olha, eu vou até dando uma olhadinha aqui, perto da Índia, tem a Alexandria dos hindus, né? E aí vai tendo ó, Alexandria, várias Alexandrias, inclusive no Egito, até hoje ali, né, no delta do Nilo, e outras em tantos cantos aqui, né? Interessante. Aqui onde hoje seria a região do Líbano, tem uma outra Alexandria, e assim vai. Então, essa é para vocês terem uma ideia. E Alexandre, por falarmos um pouquinho ainda de arqueologia, Alexandre o Grande, aí sim foram encontradas muitos estátuas e bustos de Alexandre. Parece que ele tinha um ego significativo também, né? Estou colocando aqui gente, em vários museus, claro, especialmente museus em Atenas, Museu Arqueológico em Istambul, no Museu do Louvre você tem peças ali e assim por diante. Há um museu que é muito interessante, olha, e assim a gente vai encontrando, gente, centenas, dezenas, para não dizer mais que uma centena de registros sobre Alexandre o Grande e a sua conquista, né? E lembrando que ele viveu só 32 anos, né? E realizou tantas coisas aí. Essa última aqui eu queria até fazer um destaque para você, se uma hora estiver dando uma passadinha um final de semana lá pela Grécia, faça uma visita no Museu Arqueológico de Véria. Essa última, esse busto, tá bem machucadinho e tal, foi identificado, gente, é o mais antigo sobre Alexandre, do ano 200 antes de Cristo. Foi datado desse período ali. E ele estava simplesmente num armazém, meio que jogado ali, com tantas outras peças, sem muito valor, no Museu Arqueológico de Véria. E sabe quando ele foi encontrado? 2019. Nossa, Super. Estou mencionando aqui para vocês essa sim, uma descoberta arqueológica revelada em 2019, né? Porque alguém descobriu, isso ficou sabe lá quanto tempo, como se não tivesse muito valor, e hoje claramente identificado, dá para ver o estilo até, né? Como sendo de Alexandre o Grande. Que coisa, né? Mas eu queria destacar uma coisa aqui muito interessante para vocês. Nós estamos falando desse império aqui, Alexandre o Grande conquistou, portanto, a Medo-Pérsia em 331. Quando Daniel escreveu os livros inspirados por Deus, o livro de Daniel acredita-se e identifica-se como tendo sido escrito entre 560 e 530. Percebem que ele está aqui, olha, entre o Império Babilônico e o começo do Império Persa. E ele faz as referências inspiradas por Deus. É isso que é uma coisa tão interessante a gente ter essa consciência da palavra de sabedoria da Bíblia. E ele faz essas referências ao Império Grego que viria quantos 200. anos depois? 200 e poucos anos É. depois, exatamente. Olha que coisa impressionante, né? O livro de Daniel, eu queria dizer a vocês, veja só, deixa eu voltar até olhar um pouquinho para vocês. Nós ainda não estamos fazendo um estudo sobre os conteúdos, as profecias, as histórias. É um livro que tem história e profecia.
um dos, em termos de relação ao tempo que nós estamos vivendo, um dos livros mais importantes, porque ele relatou a história da humanidade desde aquela época, época de 600 antes de Cristo. Detalhe, gente, até os nossos dias e um pouquinho mais para frente aí, até a volta de Jesus. Bom, pegou até o ano 2026, com certeza. Então, nós estamos falando aqui de um livro que foi escrito com uma história revelada da humanidade de 2.500 anos, mais de 2.500 anos, mas que foi escrito no começo desse período. Inquestionavelmente, a gente vê aqui, meus amigos Ayrton, Agenor, todos que estão aqui presentes, nós vemos assim a inspiração clara de Deus revelando coisas do futuro. E é um livro tão impactante, Ayrton já disse para nós, né, todos nós já sabemos que é o livro preferido dele, dos 66 livros da Bíblia. E eu entendo, acho muito interessante essa sua percepção, porque é um livro de impacto não só para os nossos dias, mas para a história da humanidade dos mais relevantes. E eu volto aqui destacando agora para vocês uma coisa. Ainda não estamos estudando o livro, mas eu queria dar essa visão panorâmica para vocês relacionados a esse livro. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Eu queria estruturalmente destacar para vocês 3 capítulos muito interessantes. O capítulo 2 do livro de Daniel, e eu trago aqui uma ilustração feita por alguém, é aquele sonho narrado, o sonho de Nabucodonosor, aquele rei que a arqueologia já revelou tantas evidências da existência desse rei, e que até 1800 e alguma coisa a gente nem sabia, não tinha nenhuma evidência a não ser a da Bíblia e alguns livros históricos. E o Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua e que Daniel, inspirado por Deus, revelou o sonho da estátua. Portanto, a gente tem ali um sonho profético, um sonho do rei, interpretado pelo profeta Daniel, pela mão de Deus, né? No capítulo 7, a gente encontra uma outra profecia, não vamos entrar nos detalhes e estudo dela, mas uma hora a gente dá uma passada por essa profecia, tem sido uma promessa nossa aqui. É uma profecia chamada dos 4 animais, Gatinha. Gatinha já estudou esse assunto, a gente já estudou juntos isso. É uns animais com algumas características diferentes e tal. Veja que o primeiro ali é um leão. Você sabe que a Babilônia teve sempre como símbolo, você vê naquela porta de Estar, que eu comentei já com você, há sempre uma imagem do leão, era um símbolo da Babilônia, né? Mas um leão com asas, porque aqui era uma profecia com símbolos. Aí tem um urso, tem um leopardo e um animal totalmente estranho ali, tema para a gente estudar um dia. E veja que há uma correlação entre o capítulo 2 e o 7 muito impressionante. É impressionante estudar isso. E eles estavam falando, os animais simbolizavam períodos da história humana, períodos da história da timeline da humanidade e relacionados com a estátua. Olha os períodos, até fiz uma correlação ali. Só uma menção hoje, tá? E aí depois no capítulo 8, capítulo 7, uma visão que Daniel teve, aí ele recebeu uma visão de Deus dos 4 animais. E no capítulo 8 ele relata uma outra visão que Daniel teve, inspirar a visão mandada por Deus, com mais 2 animais, um bode e um carneiro e um bode ali na sequência. E é interessante que ele vai revelando partes desses simbolismos dos animais e estátuas relacionados com as visões anteriores. E olha, eu vou até fazer uma conexão aqui entre o primeiro período, o segundo, tem uma hora que ele diz claramente: olha, esse carneiro representa Medo-Pérsia. E aí o terceiro, que era um bode, que tinha chifre, tinha alguns simbolismos ali e tal, é, equivalia também ao leopardo e uma parte da estátua. A primeira parte da estátua, só para lembrar vocês, era a cabeça de ouro, peito e braços de bronze, de prata melhor, o ventre, obrigado gatinha, o ventre de bronze, as pernas de ferro e depois os pés e os dedos de ferro misturado com barro, que não se mistura, e depois vem uma pedra sem ser lançada por mão humana, jogada ali.
a gente fala um pouquinho sobre isso em outra live. Gente, percebe os períodos? O capítulo 2 relatou um sonho enviado por Deus. No capítulo 7 e 8 para Nabucodonosor, lá o primeiro. No 7 e 8, uma visão mandada por Deus para Daniel, não mais para Nabucodonosor. Então, até vale a pena um rápido comentário aqui. O dia que a gente estudar, a gente entra mais detalhes sobre essa estrutura que eu estou panoramicamente mostrando para vocês. Veja que nós tivemos ali sonhos e visões. Há uns textos bíblicos tão legais que Deus diz assim: olha, eu revelarei as histórias e o futuro através de sonhos e visões. O sonho, basicamente, é um sonho, não um sonho comum, um enviado, um impacto na mente de um profeta, de alguém escolhido por Deus, na forma de um sonho à noite. Ou até não um profeta, um rei, como foi o caso de Nabucodonosor. A pessoa está dormindo e ela recebe na forma de um sonho, mas é um sonho enviado por Deus, diferente daqueles que a gente tem às vezes. E a visão, por outro lado, não é um sonho quando se está dormindo, mas a pessoa está num estado normal do dia a dia, da vida acontecendo, e em algum momento ela para tudo e ela tem uma visão, como que um filme passando na mente do profeta, com algo simbólico ou não. E no caso foi o que Daniel teve, Nabucodonosor. Um sonho, Daniel, duas visões relatadas ali. E a interpretação desses sonhos de Daniel era justamente em relação a períodos da história humana, gente. Que coisa foi, por isso que é um livro que revela de forma inspiradora aquilo que Deus preparou para revelar aos seres humanos, que viria a acontecer no futuro. Eu vou colocar aqui para vocês o texto que me impressiona. Eu já mostrei o texto para vocês de Daniel mencionando Nabucodonosor, mencionando Ciro, mas Daniel depois veio a conhecer Ciro. E ele conviveu com Nabucodonosor e com Ciro. Mas, e aqui está até uma coisa interessante. Quando ele menciona a última visão ali do capítulo 8, ele, no verso 20, ele diz claramente: o carneiro de dois chifres, tal, que você viu, aliás, é um anjo revelando que pode ter sido o próprio Jesus, uma interpretação que faz bastante sentido, que revelava isso para Daniel, ele disse assim claramente no seu texto, representa os reis da Média e da Pérsia. Olha, interessante que é os reis mesmo, porque o da Média, o rei Medo, que é Dario, que a gente já conheceu sobre ele, e o rei da Pérsia, que era Ciro. Mencionado assim claramente, a Média e a Pérsia. E o verso seguinte, que isso aqui é muito, mas muito impressionante. O segundo animal, que era um bode peludo, é o rei da Grécia. E o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Aqui é uma referência clara a Alexandre o Grande, mas Alexandre o Grande não é mencionado na Bíblia, ok? Mas o Império da Grécia é mencionado. Detalhe, gente. Quanto tempo antes? Vamos olhar um pouquinho aqui na. Ops, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês também no sentido histórico disso tudo, né? Nós estamos falando de ele ter revelado, escrito, entre 560 e 530, vamos até pegar o final aí, que é 530. E Alexandre o Grande veio a dominar a Médio-Persa. Olha que interessante, gata. Exatamente em 331. Nossa, Um domínio quando, ou seja, 208 anos. 200, se considerar 208. um pouco mais aqui, É. né, tal, mas estamos falando na casa de 200 anos antes. Nesse caso, alguns poderiam até dizer, bom, de repente Daniel conheceu o Império Babilônico, conheceu o Império Medo-Persa, comecinho pelo menos, né, e conheceu Nabucodonosor, outros reis, conheceu também Ciro, conheceu Dario. Então, talvez ele estivesse escrevendo de algo que estava acontecendo na sua época. Isto no primeiro e no segundo império. Mas no terceiro, amigos, Daniel estava revelando algo que nem ele conhecia.
Ele estava reproduzindo algo que Deus revelou ali, que a humanidade iria conhecer depois historicamente, que era, a partir de 200 anos depois, um garoto, rei da Macedônia, que é transformado, colocado no lugar ali da Grécia pelo seu próprio pai, que saiu para batalhas, e ele foi brilhante nisso, e depois esse menino, aos 25 anos de idade, veio a dominar a Babilônia, com 25 anos. Ele já foi preparado. Lembrando, né? O tutor dele foi Aristóteles. Alexandre o Grande tem várias características, biografias interessantíssimas, nem é o foco aqui hoje, mas ele, com todas as suas características negativas também, como Ciro foi um rei com muitas características negativas, muitas. Aliás, como Nabucodonosor também foi, mas Deus utilizou mesmo homens com algumas características muito negativas, líderes, para alguns propósitos na humanidade. E nesse aspecto, Alexandre o Grande contribuiu também com esse império grego, tirando o domínio ali, e Deus revelou isso para Daniel. O texto que eu coloquei ali para vocês, gente, literal, capítulo 8, verso 20. Daniel estava dizendo o seguinte: olha, e esse animal que eu vi numa visão aqui, um bode peludo com um chifre, tem lá todos os detalhes do simbolismo, a hora a gente estuda um pouco mais. 200 anos depois, bem depois, a história registrando, entendeu o seguinte: puxa, estava se referindo ao Império Grego, mas Daniel disse claramente: esse bode representa o Império da Grécia. Percebe Deus cuidando para que aqueles que buscam a sua palavra tenham conhecimento das coisas que aconteceram no futuro. Neste momento, em 2026, nós estamos aqui estudando, refletindo sobre coisas do passado. Mas nesse livro revela coisas que ainda não aconteceram e que, portanto, estão no futuro. Por isso que a gente falou, é um livro a ser estudado. Como a Gatinha já disse, vocês esses dias, até a Beth, né, que estava Sim. comentando, e outras pessoas, é como ela disse aqui, se Deus colocou na Bíblia é porque ele tem alguma importância significativa para a nossa leitura. Assim são todos os 66 livros, cada um com a sua contribuição, mas as profecias para o tempo do fim, livro de Daniel e Apocalipse, e relacionados com os evangelhos, com as cartas de Paulo, foram escritas para que a gente tivesse conhecimento, sabedoria para os tempos em que nós estamos vivendo. Por isso, amigos, deixa eu fico muito impressionado com esse histórico aqui, lembrando então da época que Daniel escreveu e referindo-se a um império que se tornaria um império 200 anos depois. Quando eu olho este cenário. Agora eu olho aqui um pouquinho das terras bíblicas, até nem aparece ali na Grécia, o que hoje é Grécia, Itália, nem deu para colocar tudo, mas olhando essa geografia, essa linha do tempo em que os livros foram escritos, em que as coisas foram acontecendo, eu queria dizer a vocês que isso me leva a três conclusões muito importantes quando eu vejo Deus revelando o Império Grego para o profeta Daniel. Eu queria colocar aqui para vocês. A primeira conclusão que me vem aqui à mente é sobre a soberania de Deus. Quando eu olho tudo isso acontecendo de forma macro, nós estamos tendo uma visão panorâmica da linha do tempo da história da humanidade revelada cerca do ano 600 a.C. 560, por ali. E isto me mostra a soberania de Deus. E a soberania de Deus, amigos, por que eu vejo ali? Esse comentário que eu disse a vocês aqui. Entram reis, saem reis, domínios políticos, geográficos, econômicos, inclusive nos dias de hoje, péssimos governantes, bons governantes, sobe e desce. Mas quando Deus revela para Daniel tudo que vai acontecer e tudo que já está acontecendo, ele mostra claramente o seguinte: acalmem-se,
Por pior que seja os cenários políticos, geográficos, econômicos das nações, dos reinos e dos impérios, Deus está sob o controle de todas as coisas. Até que um dia, o final daquilo que ele revelou para Daniel, está na pedra, a gente comenta sobre isso em outra live. Deus estabelecerá um império, e a gente está diria de forma melhor, um reino, que é o reino de Deus para a eternidade. Todas as coisas estão ainda sob o controle de Deus e continuará pela eternidade. Sempre esteve, está e sempre estará. Se as coisas estão complicadas, e estiveram complicadas na época da Babilônia, da Medo-Pérsia, do Império Grego, entrou Alexandre o Grande, viveu 32 anos, vieram outros 4 generais, se dividiram, etc, etc, e a história continua. Não perca a próxima live, que é uma continuação disso. Deus estava no comando das coisas. Tanto é que 200 anos antes delas acontecerem, 400 anos antes delas acontecerem, e eu vou dizer mais, 2.500 anos antes destas coisas acontecerem, Deus estava revelando para o profeta Daniel. Porque ele manipula as coisas? Não, porque Deus sabe todas as coisas que acontecerão no futuro. Onisciência. De novo, Obrigado. De onisciência. novo, a onisciência de Deus marcando presença. Mas saibam de uma coisa, amigos: as coisas podem estar ruins, e elas estão, tá? No mundo hoje é meio para lá de evidente. Ainda assim, tem uma certeza sobre a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo e as coisas, ao final, serão conduzidas para a forma como Deus deseja, com a volta de Jesus e a eternidade. Quando eu olho esse cenário do que nós estamos falando sobre esses impérios revelados no livro de Daniel, eu vejo também o cuidado de Deus, Betinho. O cuidado de Deus. Por que o cuidado de Deus? É claramente, Deus sempre teve. Eu busquei essa palavra, existem outros sinônimos que poderiam também ser utilizados, porque eu vejo assim Deus cuidando do seu povo, daqueles que acreditam nele, trazendo revelações que os tornariam pessoas melhores, que fortaleceriam a vida dessas pessoas que creem, aqueles que buscam. Quando nós buscamos na palavra de Deus algo para a nossa vida, nós encontramos verdades como essas que nós estamos conversando aqui. Então Deus teve o cuidado, eu diria o capricho, de revelar tudo o que ele deseja na vida de Jesus, na vida dos profetas do Antigo Testamento, de Daniel, do Novo Testamento até o livro do Apocalipse. Deus revelou informações valiosas, agregadoras para aqueles que viveram no passado e especialmente para aqueles que vivem no tempo do fim. Olha o cuidado de Deus, o carinho e capricho de Deus nesse detalhe. E por fim, amigos, quando a gente olha esse cenário todo das coisas acontecendo, da história da humanidade, Deus revelando, eu vejo aqui o amor de Deus. O amor de Deus porque ele revela os seus planos. Amigos, e os planos de Deus são planos de amor, de eternidade. Por pior que esteja acontecendo aqui algumas coisas na vida humana. Hoje conversei com uma pessoa, não pôde estar aqui na nossa live, mas que está vivendo o drama humano, viveu recentemente da perda, da morte em família, agora das doenças em família. Seja qual for o drama humano, o drama que pessoas estão vivendo, o drama que nações estão vivendo em guerra, em várias outras situações da fome, etc. Isto é passageiro e Deus está preparando um lugar especial para vivermos eternamente. E este é o seu plano. E detalhe, ele revela o seu plano para nós hoje na palavra de sabedoria. Por isso, amigos, quando nós olhamos um pouquinho da arqueologia, das evidências, da história, do plano geográfico daquilo que está acontecendo na humanidade, a gente vê a soberania de Deus, o cuidado de Deus e o amor de Deus.
Deixo com vocês os últimos textos, reforçando estes textos que já trouxe a vocês aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Precisamos ler, está à nossa disposição. E aí, Deus, especificamente para Daniel, deixou aquela palavra. Encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Gente, é o nosso tempo. 2026 está aqui nessa expressão. Muitos o esquadrinharão, estudarão, e o saber sobre esse livro se multiplicará. Estamos aqui nessa live estudando um pouco mais. E aí encerro com aquele texto que já tinha deixado com vocês. Se Deus escreveu, Gatinha, é porque ele tinha um propósito. Sim. Se ele escreveu as profecias, como de Daniel, como de Apocalipse, é porque ele tinha um propósito, ele tem um propósito. E bem-aventurados, felizes serão aqueles que leem e aqueles que ouvem, e mais do que isso, as palavras da profecia, e guardam essas palavras no coração, porque o tempo está próximo. Amigos, em breve esperamos estar estudando um pouco mais, eu estou nessa visão panorâmica, um pouco mais os detalhes destas profecias. Está com isso no nosso coração. Mas que Deus nos abençoe, estarmos sempre conectados com as verdades que Ele revela para a nossa vida. Mas o principal, guardando no coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, queremos mais uma vez te agradecer pelos momentos que passamos aqui estudando, analisando e colocando no coração essas verdades que o Senhor revelou e preservou a nós até os dias de hoje. Obrigado porque a arqueologia nos revela, nos traz as evidências de que a tua palavra é legítima. Mas, acima de tudo, obrigado pelo Espírito Santo que atua na nossa mente para que essa legitimidade da Bíblia ela se torne mais numa convicção de fé no nosso coração e que a gente possa colocar essas verdades sempre em prática na nossa vida. Abençoe a cada um de nós nesta jornada até a breve volta de Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.